Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Para algumas crianças, trabalhar na TV pode parecer, no começo, apenas mais uma diversão, uma brincadeira. No entanto, ao se submeterem às rotinas das gravações ou aos rígidos horários dos programas ao vivo, percebem os limites da brincadeira. Na verdade, elas estão no mundo do trabalho, com suas leis e regulamentos. O trabalho infantil na televisão é o tema do Ver TV de hoje, que tem como convidados Rafael Dias Marques, procurador do Ministério Público do Trabalho e coordenador nacional de combate à exploração do trabalho infantil. Sandra Regina Cavalcante, advogada trabalhista, pesquisadora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e autora do livro Trabalho Infantil Artístico, do Deslumbramento à Ilegalidade. E Antônio Galvão Pérez, advogado, doutor em Direito do Trabalho também pela USP e coautor do artigo Trabalho Artístico da Criança e do Adolescente, Valores Constitucionais e Normas de Proteção. Muito obrigado aos três por estarem aqui conosco para discutirmos este tema que é muito importante para as nossas crianças, para os adolescentes e particularmente também para a televisão brasileira. Mas antes de começarmos aqui a nossa conversa, vamos saber mais algumas informações sobre o tema de hoje. Vamos ver. A exploração do trabalho infantil é uma dura realidade no Brasil. Todos os anos, o governo e setores da sociedade promovem campanhas de combate a essa prática. São mostradas imagens de crianças trabalhando em lavouras, nos sinais de trânsito e até dentro de casa. As primeiras medidas de proteção ao trabalho de crianças e adolescentes remontam ao Código de Hammurabi, escrito pelo rei Hammurabi da antiga Babilônia há quase 4.000 anos. No Brasil, a Constituição de 1988 claramente proíbe o trabalho infantil. Mas por que será que o trabalho infantil artístico é permitido? O trabalho infantil artístico é uma exceção à regra de que só é permitido no Brasil o trabalho após os 16 anos, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14. Esta exceção está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada no Brasil, que permitem à autoridade competente, no caso a Justiça, conceder permissões individuais. Por isso é comum a participação de crianças na TV, no cinema e no teatro. Apesar de alguns juristas interpretarem que crianças podem trabalhar em atividades consideradas artísticas, como filmes, novelas e programas de TV, outros especialistas na área jurídica não concordam com essa interpretação. Não podemos interpretar como trabalho, porque fato é que se estivéssemos interpretando desta forma, teríamos que afirmar que toda e qualquer participação em programas audiovisuais seria inconstitucional. Porque a Constituição, ela só permite um contrato de trabalho especial por prazo determinado, que é a aprendizagem, a partir dos 14 anos. Então, ainda que sendo interpretado fora da esfera trabalhista e como uma manifestação de dom artístico, por outro lado, o 149 do ECA também não supre essa discussão, essa polêmica. Daí a grande necessidade de uma regulamentação específica para essa atividade. Casos complexos envolvendo a participação de crianças no meio artístico são frequentes. Em 1981, no filme Pichote, de Hector Babenco, o ator mirim vindo das ruas, Fernando Ramos da Silva, protagonizou cenas violentas e polêmicas. Anos depois, por falta de cuidados, voltou à vida miserável e marginal. Acabou morto pela polícia em 1987. Fica quieto aí, senão eu te dou um tiro no meio da cabeça. Tá legal. Quieto! Tem um barulhinho, senão eu te corto o saco, hein? Certo. Vai. Quietinho. Vai entrando aí, anda, anda.
Em Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, uma violenta cena em que uma criança é baleada e chora copiosamente gerou muitas críticas. Vai, filha, escolhe logo, mata um cara aí, brother. Bora, filha, não tem o dia inteiro não, rapaz. Vambora, filé. Quero ver se você é do conceito agora. Ah, que filho, amigo. Vai lá, vai lá. Por que você não vai embora logo, amigo? Bora, filé, não tem o dia inteiro não, meu irmão. Na TV, a Justiça já proibiu a participação de crianças em algumas novelas, como Laços de Família e Uga Uga, da Rede Globo, por não terem os cuidados necessários com o elenco infantil. Outro caso em que a Justiça teve que agir foi o de Maísa, a menina prodígio que surgiu na Record e fez carreira no SBT. Ela foi proibida de participar do programa Silvio Santos, sob a alegação de ser submetida a situações impróprias. Porém, continuou apresentando programas infantis na emissora e foi ridicularizada no programa Pânico na TV. Bom, além de trabalhar, é ridicularizado, é complicado isso. Sandra, eu queria começar com você, queria até mostrar aqui o livro da Sandra, Trabalho Infantil Artístico, do Deslumbramento à Ilegalidade. Esse aqui é o livro da Sandra, que trata exatamente da questão que nós estamos aqui debatendo hoje. Eu queria que você resumisse, se for possível, em poucas palavras, o subtítulo do deslumbramento à ilegalidade. É o deslumbramento dos pais, das crianças e depois a lei. Claro. Obrigada aí pela oportunidade de conversar sobre esse assunto que me é tão caro. O deslumbramento é da própria sociedade. Vivemos numa era em que a exposição a essa telinha ganha um glamour e uma admiração que é como se não existisse ali por trás muito trabalho e muito esforço. E a ilegalidade eu encontrei porque, num primeiro momento, eu fui investigar como é que era possível, diante dessa proibição ao trabalho antes dos 16 anos, haver bebê fazendo propaganda. E, enfim, concluí pelas exceções existentes, inclusive uma convenção que não foi citada, que é uma convenção internacional da OIT, 138, ratificada pelo Brasil e que tem um status, no mínimo, supralegal e que admite uma exceção. Só que a ilegalidade aparece num momento que, por exemplo, em casos de publicidade, a maioria dos casos sequer havia autorização ao trabalho, à participação, havia meramente o acompanhamento do maior responsável e uma autorização ali dos pais, mas não havia uma autorização judicial, que é a única exceção, é a única brecha possível. Então, a ilegalidade estava aí. Além da falta de cuidado, enfim, o atendimento e cuidado prioritário para criança e adolescente está na Constituição, está nessa norma internacional, inclusive outra Convenção 182, que o Brasil também ratificou. Então, de forma alguma, mesmo não havendo uma regulamentação que especifique que limites seriam esses, que restrições seriam essas, já temos todo um arcabouço legal para a proteção prioritária e integral dessa criança, desse adolescente. Mas haveria necessidade, vou perguntar para o Dr. Pérez aqui, haveria necessidade, além dessas normas já mencionadas pela Sandra, e uma das entrevistadas mencionou também o vácuo legal, né, que há necessidade de uma regulamentação específica. Qual é a sua posição a respeito? Há necessidade de uma regulação específica para o trabalho infantil na televisão, no meio artístico em geral? Essa até é uma questão interessante, porque foi uma das polêmicas que surgiram na interpretação desse artigo que o senhor mencionou ao me apresentar, né? A opinião que eu defendo nesse artigo, junto com o professor Robortella, é no sentido de que essa regulamentação pode até existir uma nova norma, uma lei trazendo mais critérios para a concessão dos alvarás e das portarias. Mas, a nosso ver, o que é essencial é que o alvará ou a portaria sejam muito específicos ao autorizar o trabalho do artista mirim. Então, até em uma conversa anterior aqui ao início da gravação, existem alvarás de toda sorte. Tem aqueles muito detalhados que entram na questão do respeito ao horário escolar, como deve ser o transporte da criança, qual o número máximo de horas de gravação durante a semana, e existem extremamente genéricos. Isso fica a critério do juiz? Fica a critério do juiz, né? Agora, o ideal, a meu ver, é que o juiz conheça qual será a natureza da gravação, quais serão os riscos de cada uma das gravações que serão feitas, ou da peça de teatro, qualquer que seja o trabalho artístico, e sob medida, para aquele caso concreto,
no alvará diga exatamente o que deve ser respeitado, quais são as condições para que aquilo possa ocorrer. Muito mais do que uma lei taxativa, com regras gerais, mais importante que o juiz conheça o caso concreto, saiba para o que está autorizando e crie as condições sob medida para aquela situação. Mas será que os juízes, com tanto trabalho e reclamando sempre do volume de processos, teriam também essa possibilidade? Aliás, eu vou fazer essa questão para o doutor Rafael aqui, que é do Ministério do Trabalho, é procurador do Ministério do Trabalho, para saber. Quer dizer, hoje é o Ministério do Trabalho que se responsabiliza, são os juízes do trabalho que se responsabilizam por esses alvarás no estado de São Paulo. É assim? Exatamente. No resto do Brasil são os juízes comuns, do justiça comum. Essa foi uma discussão que já vem há algum tempo. Qual seria a autoridade judiciária competente para apreciar esses pedidos de autorização judicial para trabalho artístico antes da idade mínima prevista na Constituição? Durante muito tempo, entendeu-se que esse juiz seria o juiz da infância e da juventude. Todavia, após a edição de uma emenda constitucional em 2004, que ampliou a competência da Justiça do Trabalho, os cientistas do direito, os juízes, os promotores, os próprios procuradores do trabalho e os juízes do trabalho passaram a refletir sobre o deslocamento dessa competência para a Justiça do Trabalho. E desde aquele momento, então, nós culminamos agora, no final do ano de 2014, aqui no estado de São Paulo, com um ato assinado por Tribunal de Justiça, pelo Tribunal do Trabalho, pelo Ministério Público do Estado e pelo Ministério Público do Trabalho, em que se orienta ou se recomenda que esses pedidos sejam feitos perante a autoridade judiciária do trabalho. E por que isto? Porque o juiz do trabalho, por estar muito ligado, por ser muito íntimo à realidade do trabalho e todos os riscos ocupacionais que derivam dessa realidade de trabalho, estariam mais aparelhados em relação a esses riscos e poderiam melhor entender a dinâmica do trabalho. Mais do que os juízes da infância e do adolescência. Entendemos que sim. Entendemos que sim, porque muitas vezes as autorizações que partem do juiz da infância e da juventude analisam uma dimensão e outras vezes esquecem a dimensão do trabalho em si. E nós temos uma participação artística, mas na forma de trabalho. Nós temos a manifestação artística apropriada economicamente por uma empresa. Isso é importante frisar. A participação artística ela pode existir por si. A participação no teatro amador, na escola, na igreja, mas no momento em que essa participação artística leva alguém ao lucro, você já começa a desenvolver todos os requisitos de uma relação de trabalho. E por que só em São Paulo? Isso não deve ser no Brasil todo? Nós já temos iniciativas também no Mato Grosso do Sul, temos iniciativas no Piauí, no Distrito Federal e no Rio Grande do Norte. Eu soube que as emissoras, às vezes a gravação é aqui em São Paulo, mas elas vão para o Paraná, por exemplo, porque lá não são os juízes do trabalho que dão alvará, são ainda os juízes das varas da infância e da juventude, que, pelo que a gente pode aprender, dão esses alvarás com mais facilidade. Por isso eles vão buscar lá no Paraná os alvarás e não fazem como deveriam fazer no local da gravação. Nós temos notícia de que isso vem acontecendo e isso demonstra como a Justiça do Trabalho está analisando com mais critérios, com mais vagar e mais detalhes a autorização. É preciso que essa autorização seja específica e individual, como foi falado aqui. E muitas vezes o grau de trabalho, como o senhor se referiu há pouco, do juiz da infância acaba atropelando esse pedido e essa autorização sai de maneira simplória. No momento em que a indústria começou a perceber que a Justiça do Trabalho está sendo mais criteriosa na análise desses alvarás, elas começaram a questionar esses atos e começaram a migrar para outros estados onde ainda não houve esse entendimento conjunto entre os atores do sistema de justiça sobre qual a autoridade judiciária competente. Sandra, como pesquisadora, quais são as modificações? Você está sentindo uma modificação para melhor, ou seja, um controle um pouco mais rigoroso desse tipo de trabalho ou não? Sim. Entre o nosso programa lá de 2006, que nós fizemos um Ver TV sobre isso, até hoje, são 9 anos, as coisas mudaram? Principalmente com essa mudança de competência, principalmente a partir do momento que a Justiça do Trabalho assumiu, e aí, de fato, eu vi negativas de pedido de alvará. Porque antes eu fiz um levantamento em 2011, eu não achei negativa. Os processos que eu encontrei foram de participações artísticas, em que a emissora, a produtora não pediu alvará e, de alguma forma, o Ministério Público ficou sabendo, estadual, e moveu uma ação, enfim, tentando algum tipo de condenação, enfim, pressão,
para que isso não acontecesse mais, só que já tinha sido feita a gravação. Agora não, eu tenho inúmeros casos de negativa. O juiz nega. O juiz nega, porque entende que aquelas condições, aquele assunto, não é para aquela criança. Além do que, existem duas características que estão sendo muito avaliadas. Se de fato aquela participação vai ser proveitosa para a formação daquela criança ou adolescente, e se de fato precisa de uma participação infantil naquele produto. Porque a única exceção é essa, porque entende-se que de alguma forma pode ter algum proveito para a formação, para a educação. Porque outras atividades também leves e também meio período são proibidas. Qualquer atividade é proibida antes dos 16. Então, por que essa exceção à atividade artística nesse contexto? Então, tem que ser muito bem esclarecido que aquela atividade vai causar de alguma forma uma construção, uma coisa positiva para aquele adolescente, para aquela criança. Olha, eu estou lembrando, eu uma vez assisti em Londres uma peça, acho que era Oliver Twist, que é então, o personagem é uma criança, né? O personagem principal é uma criança. Vocês sabem que cada dia da semana era um menino diferente. Quer dizer, isso aumentava, obviamente, o custo da produção, porque não era um ator só, eram 5 ou 6 atores. Acho que deviam ser 5 ou 6 dias de espetáculo por semana. Então, as normas no Reino Unido determinavam que o menino só podia trabalhar uma noite por semana, justamente para preservá-lo e garantir as outras atividades. Quer dizer, eu acho que essa é uma ideia interessante, né? Só que, claro, vai ter restrições de quem emprega, porque aumenta os custos. Mas é uma forma, sem dúvida alguma, de proteger. Diga. Mas usando esse exemplo de que há alvarás de toda sorte, né? Nos locais, nos estados, nas cidades em que há varas especializadas em infância e juventude, há muitos exemplos de alvarás detalhados, né? Limitando o número de gravações durante a semana, o respeito à escola, aos horários escolares, né? E até um exemplo que eu vi, eu fui visitar uma emissora e a gravação de um programa que utilizava menores, um programa que passa durante a tarde, como se fosse uma novela, mas que passa durante a tarde. Eles tinham que adaptar, eventualmente, a trama da história para os horários em que era possível utilizar os menores. Então, quando não era possível, por conflito com o horário escolar, se utilizava alguma desculpa. Por exemplo, ele não participou daquele episódio porque foi uma viagem. Então, se incluía algo na trama para explicar a ausência daquela personagem naquele momento, porque o ator era um menor. Então, existem diversos alvarás nas varas de infância e de juventude com esse tipo de... Exigindo a limitação de gravações, exigindo a frequência à escola. Então, há alvarás de toda sorte. E uma questão que causa polêmica nessa transferência de competência para o juiz do trabalho são as outras atribuições que o juiz da infância e juventude tem e que não teria o juiz do trabalho, né? Se houver alguma discussão sobre o prato e poder, né, para autorização dos pais para que haja esse trabalho infantil, como o juiz do trabalho resolveria essa questão? Então, ao meu ver, deve prevalecer não a questão do trabalho, mas a questão da proteção ao menor. E, ao meu ver, o especialista para isso, discordo dos colegas, é o juiz da infância e juventude e não o juiz do trabalho. Nós temos que chegar nessa situação que o que deve ser protegido é o menor, né? Não a tutela do trabalho desse menor. Nós temos que pensar na criança como um todo. Nós temos que pensar no pátrio poder como um todo. Muito bem. Está aberta a divergência, como gostam de dizer os juízes. Eu vou garantir a palavra dos divergentes logo depois do intervalo. O Ver TV volta já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre o trabalho infantil na televisão. E no primeiro bloco, o bloco anterior acabou com uma divergência sobre a responsabilidade de quem deve dar os alvarás para as crianças trabalharem na televisão. Se os juízes das varas da infância e da juventude ou os juízes do trabalho. Nós já ouvimos a opinião de quem acha que deve ser os juízes da infância e da juventude e vamos ouvir a opinião, Sandra ou... podem falar sobre
a outra posição. Quem for. Certamente o doutor Rafael vai complementar muito mais, mas eu gostaria de chamar atenção para um detalhe. Se dessa atividade gerar algum tipo de acidente, algum tipo de reclamação, se os termos acordados não forem cumpridos, se essa criança representada pelo pai quiser questionar o valor pago ou algum tipo de acidente ocorrido, não há dúvida que o competente é o juiz do trabalho. Isso não questiona. Então, isso é muito mais provável de acontecer do que a discussão envolvendo o pátrio poder, mesmo porque nas minhas observações, no trabalho em campo que eu fui, 100% de quem acompanhava a criança era a mãe que abria mão da sua carreira para estar nos bastidores acompanhando a atividade artística da... Vira empresária. Vira empresária. Exatamente. Queria completar, Rafael? Sim, exatamente. Nós estamos diante de uma situação de trabalho, não é? Nós não estamos apenas diante de uma situação de expressão artística. Há um mundo do trabalho por trás, com todos os seus riscos à saúde, com todos os seus riscos ao desenvolvimento moral e psíquico da criança. Há, portanto, uma situação em que o juiz do trabalho, por viver o dia a dia esse métier e analisar esses riscos ocupacionais, tem, logicamente, maiores condições de desenvolver ou de apreciar se aquela atividade, na forma de trabalho, vai produzir algum ou outro risco. Questões incidentais podem acontecer e podem ser resolvidos pelo juízo competente. O processo pode ser suspenso e, efetivamente, aguardar-se a definição da questão do pátrio poder e o processo voltar ao curso normal da Justiça do Trabalho. O sistema processual permite isso. Agora, o que acontece é que, muitas vezes, a rapidez do interesse econômico da indústria do entretenimento não consegue esperar o interesse superior da criança e adolescente. Nós estamos falando de uma situação de trabalho, uma situação proibida. Essa é a primeira leitura que nós temos que ter. A Constituição veda qualquer trabalho para menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Portanto, o trabalho infantil artístico cai nessa proibição. E quando, então, eu vou ter a possibilidade de permitir que crianças e adolescentes se desenvolvam uma atividade artística no mundo do trabalho? Toda vez em que essa atividade artística foi imprescindível para o exercício da obra, ou seja, quando a presença da criança e do adolescente for imprescindível, como o senhor bem falou do Oliver Twist, não há como fazer o Oliver Twist sem a presença de um menino. Então, aqui, para que a obra seja exercida sem a desnaturar na sua natureza artística, é necessária a presença de uma criança menor de 16 anos. Então, esse é o primeiro requisito. E aí vem a autorização, e aí vem uma autorização em que se definam condições especiais e uma autorização específica, individual e para aquele trabalho. E, portanto, por envolver mundo do trabalho, por envolver riscos do trabalho, nós não podemos negar essa dimensão e, portanto, não podemos afastar a análise do juiz do trabalho, que é aquele que vive no seu métier todos os riscos, vê acidentes, vê doenças no seu dia a dia e, portanto, pode vetar situações que vão trazer prejuízo para o desenvolvimento daquela criança. Muito bem. Olha, nós entrevistamos aqui em São Paulo a preparadora de elenco, a pessoa que cuida dos atores, né, treina os atores para eles desempenharem determinados papéis no teatro, na televisão. A Fátima Toledo, ela trabalhou com os atores dos filmes Pichote e Cidade de Deus, que tiveram, nós até mostramos um trechinho desses filmes, essas crianças tiveram papéis importantes nesses filmes. E nós perguntamos a Fátima o seguinte: quais são os cuidados necessários na preparação de um elenco infantil? Eu acho que são vários. Primeiro, você tem que conversar com os pais. Você tem que ler o roteiro para os pais. Você tem que explicar o que vai ser feito. Deixar absolutamente claro por onde aquela criança vai passar. E depois você tem que ver essa criança se divertindo. Porque ali é um jogo, por mais pesado que seja. Mas é um jogo que elas, quando tem prazer, é bom, quando é obrigado, não. Então, às vezes, você sente que os pais obrigam, o que é um perigo. E você vê que a criança não tem prazer de estar ali. Então, isso eu já não gosto de trabalhar. Eu já tive casos em que eu pedi para tirar a criança, porque a própria criança disse: eu quero ser jogador de futebol. Eu não quero fazer cinema. Aí eu mandei chamar a mãe, o diretor, e falei: olha, vamos tirar. Ele não quer. Então, eu acho que tem que começar até os pais. Os pais têm que olhar se aquelas crianças querem estar ali. Entendeu? Para você ver o prazer delas fazerem.
E quando elas têm prazer, é muito engraçado que você fala corta. Pode ter sido uma cena muito forte. Elas falam, ficou bom, tia. Elas têm uma capacidade do corta muito maior do que nós, que perdemos o jogo. Há uma polêmica em relação à preparação daquele menino que nós vimos chorando aqui no VT de abertura, que ele relatou que ela pediu para ele pensar na mãe se afogando, provocou um susto numa sala escura. A versão dela é de que não, que ela pediu para ele sentir uma dor de dente. Enfim, estamos diante de situações difíceis, não é? Porque, na verdade, colocam a criança em situações de tensão, às vezes sem que ela tenha muita compreensão do que está acontecendo. Isso é um problema de saúde pública? Sem dúvida. Você que trabalha na Faculdade de Saúde Pública? Sem dúvida. Meu foco é na saúde do trabalhador. Então, são trabalhadores mirins expostos àquelas condições. E no caso específico da profissão de artista, envolve muito estresse, muita pressão, muita competitividade, muita vaidade. Então, é um ambiente adulto com vários elementos que tem que ser olhado com muito cuidado a inserção de um adolescente, de uma criança naquele contexto. Isso que ela falou, eu ouvi também nas entrevistas que eu fiz, tanto com relação às mães, enfim, essa pressão, às vezes da família, às vezes não das mães, mas eu também vi mães muito angustiadas com um contrato assinado que exige, né, cumprir horários e disponibilidade. O senhor comentou sobre o show business em musicais. No Brasil já existe essa prática de haver substituto, tanto para o ator, o músico, o dançarino adulto, quanto crianças. Geralmente eles têm 2 substitutos nos bastidores, porque se uma criança está sonolenta, não está, enfim, 100% para entrar em cena, é a outra que é chamada. Então, isso já é usual. Mas usando mais ou menos 3 noites por semana, né? Um espetáculo que é de quinta a domingo, 3 noites, tem ali 2 crianças por noite para fazer o mesmo papel e um fica nos bastidores enquanto o outro. Já acontece isso. Mas mesmo assim, vários elementos apareciam, como ir para casa meia-noite, tendo aula no dia seguinte às 7 da manhã. Então, são várias coisas muito, enfim, importantes para serem pensadas. Esse diz que me disse, enfim, como é que foi. Na verdade, no teatro, na arte, na televisão, existe uma história de laboratório ou processo, que eles chamam, que é uma situação do ator se colocar viver aquele sentimento. Obviamente, se a obra implica em tensão, em medo, num filme como Cidade de Deus, que envolvia, né, na favela, traficantes, então aquelas crianças precisavam viver aquele medo e, infelizmente, o processo que eles usam para adultos fizeram com crianças. Então, eu não tenho dúvidas que aquele ator, que ele quer continuar na carreira, eu acredito que ele vai ser um grande ator, ele ficou com trauma de escuro, porque ele foi colocado numa situação, enfim, várias vezes, para quando estivesse filmando, ele viver realmente aquela situação de pavor, de medo. Pérez, quais são os cuidados para evitar essas situações como a gente está discutindo aqui? Será que é possível os juízes terem um controle absoluto da situação para evitar, através dos alvarás, situações tensas e traumáticas até, como pode ocorrer? É um conjunto uma rede de proteção. Então, ela se inicia com o alvará, determinando as condições para aquele trabalho, e cabe também a fiscalização de se aquelas condições estão sendo respeitadas ou não. Obviamente, é muito mais fácil fiscalizar um local que tem um endereço, né? Dá nomes, né? É muito mais fácil fiscalizar o Projac da TV Globo, se sabe que está lá, como está sendo feito, é fácil verificar onde estão sendo feitas as gravações, o SBT, é fácil verificar onde estão sendo feitas as gravações, é muito mais fácil fiscalizar uma emissora de televisão do que uma produtora de filme ou uma produtora de publicidade, né? Programa de publicidade. Então, não basta o alvará, né? O alvará vai criar as condições, mas é possível haver mecanismos de fiscalização. Né? E é mais fácil fiscalizar quando se sabe onde está sendo feita a gravação, como está sendo feita, o local da peça de teatro. Nessa área da fiscalização é muito importante a participação dos auditores fiscais do trabalho, justamente para fiscalizar o cumprimento das condições, se é que existem, previstas nesse alvará. Porque também o que nós temos observado, como já fizemos aqui, é que muitos desses alvarás, eles tangenciam aspectos importantes da relação de trabalho. Eu soube, não sei se foi um depoimento seu ou de alguém num seminário que foi realizado em São Paulo sobre esse tema que nós estamos discutindo hoje, da informação de que, se não me engano, numa gravação de um comercial,
Uma criança ficou pendurada 8 horas, foi o seu depoimento? Foi. A minha metodologia para entrevistá-los era separar adolescentes, crianças dos pais, das mães, de quem se apresentasse como sendo o acompanhante. E nesse caso, o primeiro relato que eles me falaram, tanto é a filha quanto a mãe, sem saber, em paralelo, uma sem saber o que a outra me disse, foi a mesma situação. Porque eu perguntava, você já viu alguma situação de estresse, de risco? Você acha que você já correu risco nessa atividade, na sua carreira de artista mirim? Ah, já. Então, tanto a garota, que tinha 12 anos, quanto a mãe me relataram. No dia que ela ficou 8 horas de pendurada num cabo de aço, que era um programa, era uma propaganda, era um filme feito, né, de publicidade, que ela voaria, né, enfim, no filme. E de fato, ela ficava, tinha uma cadeirinha, alguma estrutura, e ela ficava. E ela fazia sinal para a mãe que queria descer, queria ir no banheiro. E, enfim. Ficou 8 horas pendurada? Ela desceu, acho que 4 horas depois, foi ao banheiro e subiu de volta. E a mãe sabia que aquilo estava errado, mas ela não tinha como reclamar. Se ela ficasse reclamando, a filha ia ser boicotada, provavelmente na próxima vez que a agência ligasse. Então, uma outra coisa que eu gostaria de complementar é que essa fiscalização, se os pais tiverem os termos dos alvarás, que os pais também precisavam ter ciência. Geralmente os pais não sabem em que termos que o juiz autorizou. E tinha que ter como os pais denunciarem também, ajudarem nessa fiscalização, e nem que fosse anônimo, nem que fosse de uma forma que ele também achasse que não está prejudicando o próprio filho. Então eu também encontrei mães, famílias angustiadas, porque viram situações seríssimas, como esse caso da garota. Há os que são angustiados e há aqueles que são os deslumbrados tanto quanto a criança. Então, muitas vezes, a família projeta na criança o seu sonho de celebridade, o seu sonho de fama, e muitas vezes fecha os olhos para determinadas desproteções que acontecem. Um caso clássico, público, que aconteceu foi com a menina Maísa. Houve um programa aí que ela recebeu um assédio moral, acho que foi do apresentador, ele utilizou alguma expressão que a amedrontou, e ela saiu correndo, bateu a cabeça na câmera em direção à mãe. A mãe empurrou ela para voltar ao palco. Quer dizer, muitas vezes a gente percebe que a família, que era para ser um agente de proteção, como falou a Sandra, ela vira um agente de desproteção. Até eu li no seu artigo sobre essa questão que vai mais além, que é o fato de muitas famílias vislumbrarem não só a fama, mas também o rendimento que o filho ou a filha podem trazer, e às vezes até passam a ser mais importantes, essa renda do filho e da filha, do que a renda normal da família. Isso é irregular também. Defendemos que sim, e por isso defendemos que no alvará que autoriza, o juiz determine um percentual de no mínimo 50% da remuneração para que fique numa caderneta de poupança, para que a criança somente movimente o dinheiro quando completar a idade adulta. Para que ela isso já em alguns casos já está em vigor. Já há alvarás determinando. Já, mas como não há regulamentação exigindo obrigatoriedade, não há como exigir que o juiz coloque isso num alvará. Fica a critério da discricionariedade dele, analisando o sistema de proteção da infância e da juventude. Olha, esse assunto, esse tema não é novo. A própria Sandra, no livro dela, faz uma referência ao programa Ver TV de 2006. Portanto, nós estamos falando de algo que está sendo discutido, mas avançou, como você disse anteriormente, avançou um pouco, mas é algo que vem sendo discutido há muito tempo. E nesse programa de 2006, nós entrevistamos o juiz Ciro Darlan, o desembargador, né? Ele já é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio, que falou naquela época, e nós vamos repetir agora, da prevenção que a sociedade deve ter para não causar danos nas crianças que desenvolvem esse tipo de atividade artística e de trabalho. Vamos rever a entrevista que fizemos naquela época com o desembargador Ciro Darlan. Nós temos que prevenir para evitar que a participação da criança em espetáculos culturais venha a causar algum dano. Por exemplo, a sua escolaridade. A criança só pode participar desses espetáculos se ela estiver efetivamente matriculada na escola, se ela tiver com o seu horário escolar sendo respeitado pela produção, se ela tiver um acompanhamento psicológico para compreender a participação dela, sobretudo nas cenas de ficção, para que não confunda aquilo com a realidade. A criança não pode participar de cenas de violência, de cenas de uso de droga, de desrespeito à família, e que ela nunca seja explorada na duração dessa atividade. Bom, cenas de violência nós vimos aqui no VT de abertura, né? Cenas violentíssimas, não é de violência, violentíssimas. E o curioso é que muitas vezes a obra artística tem uma classificação
uma classificação indicativa etária alta e você vê crianças atuando naquela produção. Essa é uma grande incongruência, não é? Como é que se autoriza uma criança a participar de uma obra artística que, pela classificação indicativa, não pode ser vista por menores de tantos anos, não é? Então, isso é de se pensar também e de se refletir. Existem dois bens constitucionais em confronto, não é? O artigo 7º, inciso 33 da Constituição, que traz essa proibição do trabalho do menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, e o artigo 5º, salvo engano, inciso 9, que prevê a liberdade de expressão artística. Então, há autores até que sustentam que basta o artigo 7º para proibir qualquer trabalho para o menor de 16 anos. Mas há que encontrar meios para assegurar a liberdade de expressão artística. Então, mesmo em eventuais cenas violentas, se são essenciais para a conclusão de uma obra artística, sendo necessária a participação do menor, tem que ter um menor cercado de cuidados, mas não há como cercear a liberdade de expressão artística, também é um direito fundamental previsto na Constituição. É preciso haver toda uma proteção a isso, né? É preciso um cuidado especialíssimo em uma situação como essa, mas não há como impedir. Não há como impedir. Existem obras em que a personagem é infantil, mas o trabalho é feito, o ator é um adulto, né? Por exemplo, uma peça até que é citada nesse artigo, O Caderno Rosa de Lori Lamb, né? Como uma criança poderia fazer um monólogo daqueles, né? E até um artigo de sua autoria cita os programas de antigamente, de infantis, né? Uma das atrizes desse programa de antigamente que eu assistia era Yara Janra. Colocaram justamente Yara Janra, aquela grande atriz, para fazer o papel de criança nessa peça. É impossível um menor fazer essa peça. Uhum. Né? Tem um outro exemplo da atriz Maria Luísa Mendonça, que também faz o papel de uma menor numa prisão, se não me engano, em Teresim. Né? Então, tudo isso revela que é preciso uma proteção e há situações excepcionais que não pode ser um menor, né? Mas nós temos que privilegiar a liberdade de expressão artística também como um bem constitucional. Uhum. Rafael pediu a palavra. Vou garantir a palavra. Muito bem. Logo depois de mais um intervalinho, o Ver TV volta já conversando aqui sobre o trabalho infantil na televisão. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre o trabalho infantil na televisão. E eu interrompi o programa para fazer o intervalo, mas garantindo a palavra ao doutor Rafael. Queria dizer que o Ministério Público do Trabalho também entende que a expressão artística é um elemento de fundamental importância para o desenvolvimento humano, inclusive para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Só que ele pode ser desenvolvido prioritariamente em espaços protegidos. Pode ser desenvolvido em cursos de teatro, em cursos de TV, onde a pedagogia e o lúdico estejam presentes, onde esses elementos não se percam ao lado de interesses outros, como interesses econômicos. Então, esses espaços devem ser incentivados pelo Estado brasileiro. É aqui que a criança deve se manifestar artisticamente, aprender as técnicas de manifestação, desenvolver todos os seus potenciais. Apenas excepcionalmente e com toda a proteção é que se admite que essa manifestação artística seja apropriada economicamente por outra. No momento em que ela gera lucro para outra pessoa, é preciso ter mais cuidado, porque aí você já vai ter uma relação de trabalho com uma rotina, com uma sistemática, com um fluxo totalmente diferente. Não podemos jamais justificar o fim pelos fins. E além do mais, eu queria ouvir a opinião de vocês. Eu li os artigos de vocês, há uma referência muito constante a trabalho artístico, expressão artística, mas até que ponto alguns programas ou publicidade como essa da menina ficou 8 horas tem a ver com expressão artística? Inclusive, alguns programas a gente pode... É discutível essa expressão, né? Então, não é uma outra questão que precisava ser analisada, porque se você coloca tudo dentro da cesta de que é expressão artística, você acaba encobrindo certos trabalhos que não tem muito a ver com a arte e tem muito mais a ver com o negócio, como a venda, com a exploração econômica, não é? Sem dúvida nenhuma. E isso só pode ser dito no caso concreto.
analisando no caso a caso, né? Os elementos que aparecem na análise do juiz, daí porque essa análise precisa ser criteriosa, precisa ser demorada, muitas vezes é necessário ouvir peritos, porque o juiz não tem o domínio técnico, isso acontece em todos os ramos de justiça, para que efetivamente ele possa se assegurar que o trabalho não vai trazer um prejuízo ao desenvolvimento biológico, psicológico, social dessa criança e desse adolescente. Os meus artistas entrevistados faziam dublagem, teatro, cinema, publicidade, e sem dúvida na publicidade é que apareceram os casos mais graves de desproteção, desde gravar um dia inteiro, ou de gravar de madrugada, ou da comida oferecida, que era num galpão, a comida se estragou, e aí depois todo mundo passou mal e foi acabar a noite no hospital. Enfim, tem uma ilusão também com relação aos rendimentos, porque as agências que geralmente estão ali no meio, né, intermediam essa relação, ficam 40%, 50% do cachê. Então, eu peguei também situações de famílias que colocavam a criança, enfim, para participar até de musicais, e que, na verdade, elas pagavam por isso. Essa questão do rendimento, eu lembrei, o Rafael falava aqui no intervalo sobre, nós mostramos a tragédia que foi a vida daquele menino que fez o papel do Pichote, né? Mas também esse da Cidade de Deus, eu queria que você relatasse. Também não é dos mais felizes o momento dele, né? Exatamente. Nós tivemos a oportunidade de ouvir uma declaração dele, da sua história, da história de vida dele. E nessa declaração, ele fez questão de frisar que ele tem um recalque muito grande em relação ao pai dele, porque o pai dele gastou todo o dinheiro que derivou da participação dele no filme. Não havia aquela obrigatoriedade de pôr na poupança? Não havia. Não estava previsto ou não foi cumprida. E aí, em certa ocasião, ele queria estudar numa escola particular e, efetivamente, não conseguiu estudar porque o pai não tinha condições de colocar. Já tinha gasto todo o dinheiro. E depois dessa experiência artística, ele passou a vender coco ou passou a trabalhar naqueles quiosques da Praia de Ipanema e hoje tenta voltar a essa vida artística, mas, efetivamente, ainda não obteve sucesso porque é um mercado muito competitivo e muito hiperseletivo. Olha, nós, falando em Rio de Janeiro, nós fomos às ruas do Rio de Janeiro ouvir algumas pessoas e fizemos a seguinte pergunta a elas. Transeuntes ali, ouvidos aleatoriamente pela nossa reportagem, fizemos a seguinte pergunta a essas pessoas. Você é a favor do trabalho infantil na televisão? Não sou contra, é um trabalho. Acho que não é exploração, é um trabalho. Se explorar além do que a criança pode fazer, aí se torna uma exploração. Mas desde que seja um trabalho que a criança tenha horário para descansar, para estudar, para fazer as suas atividades, não é, eu acredito que não seja exploração. Eu acho que é muito difícil classificar o que está no teatro ou na televisão como trabalho infantil, porque mesmo que o termo trabalho infantil geralmente é usado para um tipo de trabalho muito mais opressivo, muito mais... geralmente associado a uma criança que tem que sair da escola para trabalhar, para estar lidando com... para poder ajudar no sustento da família, que está longe de uma estrutura familiar. Então, a pergunta chega a ser quase capciosa. Para mim, eu acho uma verdadeira exploração, né? Você explorar uma criança, né, nesse tipo de atividade. O trabalho tem que ser na parte da adolescência, para que a criança não venha sofrer psicologicamente, né, no futuro. Eu acho que é um meio de comunicação, né? Eu acho que a criança desenvolve a comunicação com o público. Não vejo nada de errado. Eu acho que não é um trabalho forçado. Desde o momento que os pais permitem, é natural. Se tem talento, trabalhar honestamente, ganhar dinheiro honesto, desde o momento que há um responsável por trás disso, é natural. A gente sabe que, pela dramaturgia, algumas situações, de fato, tem necessidade de alguns personagens infantis, né? Senão a gente vai dar uma quebrada em muitas histórias. Mas eu acredito que tem que ser numa idade onde a criança já esteja, digamos assim, que ela já tenha um discernimento ou que pelo menos ela já entenda como que aquilo ali está funcionando e de repente tenha uma vontade de estar exercendo essa profissão depois. Até que um dia mude de ideia, mas a princípio, naquele momento ali, a criança tem aquela vontade de exercer a profissão como ator, atriz, enfim. Eu acho que tem situações que é muita forçação de barra. Acho que tem muitos pais, muitas mães que querem curar a sua frustração, querem depositar isso para o filho, entendeu? Alguém já tinha falado isso aqui no programa, né? Às vezes há essa necessidade dos pais se projetarem, como bem ela disse aqui, nas crianças como atores
ou atrizes. Na pesquisa você viu muito isso? No meu estudo tinha uma pergunta que era: alguém na família é artista? Então, nas primeiras entrevistas não apareceu, não confirmou isso. Mas na terceira família acompanhada apareceu a seguinte informação: que o sonho do pai era ser ator. Ele tinha muito jeito com canto, com interpretação, mas nunca teve essa chance. Então, ele quis dar para a filha, desde os 3 anos de idade, essa oportunidade que ele nunca teve. A partir de então, eu inseri essa questão para todos os próximos entrevistados, e 100% confirmou. Então, ou era uma irmã mais velha, que queria muito, mas eles nunca deixaram, e agora a menina jogava isso, cobrava dos pais, então ela pôs a pequenininha para fazer comercial, ou era a mãe, que também sempre quis e nunca pôde. Então, apareceu, sim, esse elemento, essa vontade frustrada da carreira artística por um adulto ali. E isso é difícil de controlar, né? Porque os pais empurram, né? Empurram. Então, eu aprendi a não generalizar, porque eu também encontrei mães que viviam conflitos, como uma das entrevistadas no nosso evento, que ela não queria. O filho queria dançar e tinha um talento incrível e sempre fez aula de dança. E ele acreditava que numa grande produção profissional, ele ia ter a oportunidade de exercitar aquele talento, aquele dom de outra forma, com outro tipo de montagem. E, de fato, aconteceu. Mas foi um caso. O garoto ficou ali, acho que 4 meses em cartaz com esse musical. Foi uma experiência pontual e, desde então, a mãe vem acompanhando, mas numa esfera amadora. Ele continua dançando para agora, aos 19, aos 18, seguir a carreira de artista. Nesse seminário que realizamos há pouco, também escutamos a Vanessa Goulart, neta do Paulo Goulart, do Insete Bruno. E ela perguntada sobre se ela permitiria que o seu filho e a sua filha iniciassem no trabalho infantil artístico desde criança, ela não conseguiu responder. Ela disse que ficou extremamente em dúvida se ela colocaria efetivamente o filho dela para, desde cedo, já trabalhar. E ela começou criança? Ela começou como criança. No teatro. Só aos 19 ela fez filme, TV, né? E depois televisão. Então ela só fez teatro quando era menor de 14, 16 anos. Eu vi na reportagem que a Folha de São Paulo fez sobre esse evento que vocês estão se referindo, que a representante da Globo lá não permitiu que a Bruna Marquezine dissesse quantas horas ela ficava no set. As emissoras têm um cuidado com isso, quer dizer, tem uma preocupação em não revelar as formas de trabalho ou não? Ou isso é plenamente aberto para os juízes, enfim, para quem quiser saber como é que isso é feito? Eu gostaria de saber. Eu não conheço inteiramente o processo de gravação, mas eu já visitei os locais, já vi algumas gravações e até umas questões curiosas. Por exemplo, havia uma novela em que havia um lixão. E as crianças estavam naquele lixão. Mas quem assiste a televisão não sabe que aquele lixão é cenográfico. É de mentira. Né? Não é lixo de verdade. O vapor que aparece não é o vapor de lixo de verdade. Então, e causa também causa espécie a quem assiste, imaginando que as crianças estão no lixão. Então, existe muitas presunções que são desmistificadas quando se visita o local de gravação. O que eu vi, por exemplo, é que há salas perto dos estúdios em que os pais podem ficar no próprio estúdio, podem ficar nessas salas assistindo as gravações, há acompanhamento de psicólogos, né? Há toda uma preparação, há adaptações das tramas conforme os horários escolares das crianças. Então, há muitas coisas também que não se imagina os cuidados que existem. Agora, como em qualquer situação, há virtudes e há desvios, né? Há alvarás detalhados e alvarás genéricos. Há juízes bons, há juízes ruins, como em qualquer profissão. Né? Há procuradores bons, há procuradores ruins. Desvio vai existir em qualquer tipo de atividade. Né? E o papel dos pais nessa situação é muito importante. Né? Então, se há o pai que quer ter algum tipo de lucro com essa atividade, também há aquele pai que está preocupado com o desenvolvimento da criança. Então, se nós sairmos um pouco do ambiente artístico e pensarmos, por exemplo, no esporte, né? Pense no automobilismo, né? com um exemplo bem agressivo. Né? Há um neto do Fittipaldi, por exemplo, do Emerson Fittipaldi, que com 14 anos já está nas categorias de acesso da NASCAR. 14 anos de idade. Eu não permitiria isso ao meu filho, mas quem sou eu para dizer para a família Fittipaldi que isso não é o ideal? Né? Esse garoto deve ter gasolina nas veias, né? É uma paixão da família. Né? Então, tem que se respeitar também o pátrio poder e a vontade da família, não presumir que os pais estão sempre buscando o lucro ou buscando obter algum tipo de vantagem com esse trabalho. A segunda cena, parece que, me salvo engano, que o senhor mostrou,
tem o filho do Jair Rodrigues, estudou no mesmo colégio que eu estudei, ele é mais velho, e era um dos melhores alunos do colégio. Todo ano ganhava algum tipo de prêmio do colégio pelo seu desempenho. Muito provavelmente a família era cheia de cuidados com essa criança. Então não dá para generalizar dizendo que é uma exploração do menor pelos familiares. Muito bem. Sandra, nós estamos caminhando para o final do programa, que eu falei do seu livro aqui no começo, e eu sei que você está concluindo uma outra pesquisa. Só para concluir, quer dizer, quais são as perspectivas aí desses levantamentos, desse problema, que é um problema, convenhamos, aí há concordância em relação a isso. Exatamente. O próximo livro é o resultado da dissertação desse estudo de campo, que eu entrevistei profissionais da área que lidam com artistas mirins e com artistas mirins e famílias. Então, é o resultado dessa conversa e dessa observação. De fato, o tema é muito complexo, porque é muito diversa. Algumas produções têm maior ou menor cuidado com essa presença infantil, juvenil ali no set. De qualquer forma, 100% do que eu observei, ninguém dava esse atendimento prioritário para a criança. O artista famoso era aquele que chegava, gravava e ia embora. Sempre a criança esperava. Então, esse cuidado, essa atenção ainda não acontece no Brasil. Mas eu acho que a gente está construindo, existem realmente emissoras, enfim, que já tem todo um programa, está, enfim, sendo criado todo um aparato, e a gente precisa realmente esclarecer quais são os perigos, quais são os problemas, quem são os atores importantes aqui, e eu chamo a atenção para a própria escola, que a escola é um local onde essas crianças é importantíssimo que ela possa viver essa infância integralmente como uma pessoa normal, comum, e que a escola não fique também deslumbrada com esse artista famoso, com esse aluno famoso, e realmente, enfim, ela possa aprender outros conteúdos. Não apareceu no boletim escolar o prejuízo com a atividade artística. Provavelmente, enfim, tem variações, tanto com o nível de exigência da escola, havia até denúncias de outras mães dizendo que via mães fazendo lição de casa de filhos, enfim, tem de tudo nesse mundo. Rafael, para concluir, eu gostaria... A sensação que fica é que as coisas ainda estão muito no nível das decisões pessoais ou empresariais, da decisão pessoal do juiz, ele é mais atento ou não, da empresa que toma mais cuidado ou não. Quais são as perspectivas disso ser mais normatizado, não é, para não ficar na subjetividade de caso a caso? Nós já temos alguns projetos de lei transitando no Congresso Nacional, uns de 2003, outros mais recentes, e eu gostaria de destacar um bem recente, bem consciencioso, que visa regulamentar a questão do trabalho infantil artística, de autoria do deputado Jean Willis. É um projeto que aborda todos esses aspectos de proteção, a necessidade de uma autorização clausulada, detalhada em relação ao assunto, e ele está para análise da Comissão da Família, ainda não foi votado nem na primeira comissão. Então, é necessário que o nosso parlamento também se conscientize da urgência de regulamentar essa temática. E é preciso também destacar que, desde o programa de 2005, nós já percebemos algum tipo de avanço nessa questão. Algumas indústrias, algumas emissoras, né, já foram alvo de atuação do Ministério Público, voluntariamente corrigiram as suas condutas, adotaram padrões de proteção, firmaram termos de compromisso, ao lado de outras que não quiseram fazer isso voluntariamente e estão sofrendo ações civis públicas. Mas é importante observar que, de alguma maneira ou outra, já há um início de conscientização. Isso é muito importante. É necessário que o empresariado compreenda que os seus interesses são legítimos, mas há um interesse maior por trás, que é o interesse superior da criança, do adolescente. Esse interesse tem prioridade absoluta pela Constituição integral, pela Constituição Federal, e deve transparecer esse cuidado e essa proteção integral com a nossa infância e com a nossa juventude. Muito bem. Muito obrigado aos três. Eu acho que foram esclarecimentos importantíssimos para um tema que, tenho certeza, vai suscitar novos debates, porque é um tema ainda, como nós vimos aqui no programa, ainda pouco amarrado, eu diria, né? Pouco consolidado. E nós, sem dúvida alguma, voltaremos a esse assunto em outro Ver TV. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou de casa, lembrando que todos podem entrar em contato conosco aqui com o programa através das redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook ou diretamente pelo nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. E você também pode assistir a íntegra dessas entrevistas que nós mostramos aqui alguns trechos no site do Ver TV. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!